Começando, fala meu pueblo, tudo beleza? Léo Delianes aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre maratona de programação para variar, mas dessa vez uma pergunta que todo mundo que já teve envolvido em algum projeto, alguma atividade, com uma maratona de programação no caso, toda vez alguém no meio da trajetória se perguntou, depois de investir tanto esforço em alguma coisa, e eu agora que estou aposentado da maratona de programação ainda me pergunto, vale a pena? Então, a maratona de programação ela é uma. Eu vou descrever ela brevemente aqui para quem não sabe do que se trata, apesar que posso deixar o link na descrição também. Deixei na descrição do primeiro vídeo, inclusive. É uma competição em equipes de 3 pessoas, com duração de 5 horas, com um computador por equipe apenas, sem acesso à internet. Tu pode levar material impresso à vontade, né? Material de consulta, o que for. Cerca de 13 problemas para tu resolver. 1, 2, 3 barbadas, assim, pra ninguém voltar pra casa chorando que não conseguiu resolver nada. E o resto é tudo um problema, tudo conteúdo específico de computação. Estruturas de dados, programação dinâmica, matemática, geometria, processamento de strings. Não, grafos, que é o meu assunto favorito, não sei como eu quase esqueço disso aqui, pelo amor de Santo Cristo. E basicamente, programação dinâmica pega a parte de paradigmas, tem também algoritmos gulosos, mas enfim, eu vou certamente esquecer de algum conteúdo que vai ser injustiçado, então não vou tentar elencar todos aqui. Mas enfim, a questão que fica é... Muita gente... Eu volta e meia sempre falo com alguém a respeito da maratona, muita gente até começa a treinar um pouco, começa a praticar, vai brincando, dá aquela mexida nos exercícios, chega um ponto que a pessoa empaca ou que alguém diz, isso não é pra mim, talvez não seja mesmo. Mas tem uma coisa que realmente não é legal, é aquela galera que fica, tipo, olhando o cara que tá com um rank super alto lá no Uri ou no Cold Forces e dizer, esse cara é uma lenda, esse cara tem o dom. Eu sempre lembro daquela propaganda do começo da década passada do... Não sei se era do Exército ou do que... Acho que o Oscar, vulgo Mão Santa, falava... Não sei se era uma propaganda do Exército, mas... Não, nada a ver uma coisa com a outra. Nossa, me perdi total. Bom, o fato é que... Ele dizia uma coisa quando... Mas enfim, o porquê da propaganda do Exército foi porque falava que se tu fosse pra lá tu poderia até jogar basquete. Aí o cara errava cesta e o Oscar completava ou praticar qualquer outro esporte. Tá. Voltando a esse parênteses aleatório total, o Oscar Monsanto sempre disse em mais de uma entrevista, inclusive acho que 8 minutos ou mais de 8 minutos com Rafinha Bastos, que não é mão santa, é mão treinada. Que ele dizia que ficava depois dos treinos tentando fazer 20 cestas de 3 seguidas, chegava 18, na 18ª ele errava, fazia de novo em sequência, acertava 19, na 20ª ele errava. Mas enfim, não é mão santa, é mão treinada. Quanto mais ele treinava, mais a mão dele era santa. A mesma coisa vale para praticar programação. Tu não vai aprender estruturas de dados, tu não vai aprender algoritmos, tu não vai aprender nenhuma técnica. Aliás, isso vale para muita coisa, até outras áreas da computação, o desenvolvimento propriamente dito, não vai aprender não vai ser um bom desenvolvedor de aplicativos do nada só por inspiração divina ou de qualquer outra entidade. Não, isso não existe. O que existe é treino, persistência e, bom, alguns podem ter um ritmo de treino e de aprendizado rápido, como é o caso do Felipe Fosqueira, que está aqui no fundo, aqui no quarto, assim como outros colegas aqui de universidade, e um amigo nosso também que veio da UNOESC. E alguns podem não ter um ritmo tão rápido assim de aprendizado. Eu só fui aprender toda a penca de algoritmos que eu conheço, eu entrei na graduação em 2013. Então, cara, de 2013 a 2018 eu aprendi bastante coisa. O Felipe Fosqueira, por exemplo, ele pegou... Não só ele, mas tem muita gente que, em questão de 2 meses, por já ter contato prévio com programação, isso ajuda horrores, mas ele já me passou no rank do Uri e aprendeu boa parte das técnicas que eu já sabia. E não adianta ficar se comparando, eu queria ser um
queria ser um Gabriel Dalalho, queria ser um Felipe Fosqueira, queria ser um Leonardo Blanger da vida, craque da URI Erechim, inclusive, que tá fazendo mestrado na USP. Um abraço, Blanger. Mas não adianta a gente ficar se comparando e não adianta a gente, sei lá, tentar insistir em algo que não é pra nós, se for o caso. Tem muita gente que tem sucesso na maratona e, consequentemente, tá tendo sucesso no mercado de trabalho. Tem muita galera que é absorvida por grandes empresas de TI, que inclusive estão patrocinando a maratona e a escola de inverno. E tem gente que simplesmente nunca teve interesse por maratona ou viu que não era, sei lá, a pessoa só tá tipo, não é pra mim, e vai muito bem. Tem gente que, sei lá, tem mais interesse em criar uma startup, tem mais interesse em focar nessa área de empreendedorismo ou pegar a inteligência artificial, internet das coisas, qualquer outra coisa, e pode se dar muito bem. Mas eu fico pensando, eu fiz muita coisa por causa da maratona, como não sei se eu já falei no começo do vídeo, minha memória é de peixinho dourado, desculpa. Já mudei de universidade, já vim. Essa é a terceira escola de inverno que eu tô vindo e eu não posso mais competir, eu tô só como co-técnico da UPF. Eu não gosto da pronúncia do co-coach. Até porque tem toda a questão do coach aqui, nem vou falar essa. Bom. Mas. E como eu disse no começo do vídeo, vez ou outra eu fico me pensando, será que valeu a pena? Eu diria que sim. Apesar de todos os contratempos que podem surgir por causa da maratona, apesar de muitas frustrações, como tu participar uma primeira vez, tu ir com teu time, tu ser o cara, digamos, teus dois colegas de times conseguiram resolver um problema, cara, tu não conseguiu resolver nenhum da primeira vez que tu participou. Acontece. A tua equipe não conseguir resolver nada, ou tu sozinho num simulado, numa seletiva, nas domésticas das universidades, que é para selecionar os times e os competidores para maratona. Acontece, tu tá na pressão, tu não conseguir sair do chão, acontece isso também. Acontece também de tu bater na trave, tu deixar de experiência própria, perder medalha porque tu rodou o mesmo algoritmo 40 mil vezes quando só uma resolvia. Maratona 2016 foi o caso. Acontece também de tu errar um problema absolutamente barbada, ou tu ir testar o teu programa e por acidente tu mandar uma submissão errada de novo. 2017 foi isso. Mas acontece também, às vezes, a chamada zebra. Ou nem tanto, dependendo do teu nível de habilidade ou não. E quando isso acontece é lindo. A Maratona 2018 foi uma prova relativamente atípica, o pessoal comentou do nível de dificuldade dela, que as primeiras 3 questões estavam no nível legal, a quarta questão já subia bastante o nível em relação às outras. Mas isso foi uma das coisas que por acaso nos deu a sorte, né? Sorte é uma mistura de preparo e oportunidade. A gente se preparou para a prova, obviamente, mas o que nos salvou foi que em 2018 a gente conseguiu resolver os 3 problemas mais fáceis da prova, aos 10, 20 e 64 minutos de prova. E como a gente acertou tudo de primeira, a gente foi a equipe mais rápida da série, a gente ganhou o título. Isso foi muito bacana. Isso pra mim foi de lavar a alma. E apesar de todos os contratempos, apesar de todos os sacrifícios que eu já fiz por maratona, muitas vezes, inclusive a gente na escola de inverno viu relatos de gente que... Isso não é só meu caso, se não me engano foi o caso de gente que está trabalhando no Facebook hoje também, né? O cara, às vezes, a pessoa deixa de estudar para matéria da universidade para estudar para maratona e vice-versa. Claro, se tu conseguisse gerenciar para dar conta das duas coisas ao mesmo tempo, melhor. Já conheci gente até que trabalhava em tempo integral e conseguia conciliar isso com a universidade e com a maratona. Se conseguir, ótimo. Eu não consegui, não foi o meu caso. Mas acontece. Bom, não sei se tem mais alguma coisa pra falar. Guris, vocês querem comentar alguma coisa? Conseguiram fazer sinal negativo com a cabeça? Adrian? Algo a acrescentar? Todo mundo absolutamente mudo. Tá que nem aquele botão... Todo mundo concorda. Todo mundo concorda. É aquele botão na maratona quando tu manda uma clarification, que é uma clarification. Tu
Tu leu o enunciado do problema, tu analisou toda a historinha, tudo, e tu não, ainda assim não conseguiu... Alguma coisa não ficou clara. Tu pode solicitar um esclarecimento aos juízes e eles podem simplesmente, se achar que a interpretação das questões faz parte da prova ou tu tá fazendo uma pergunta que vai dar spoiler da questão, eles podem apertar um botãozinho lá, no response. Foi mais ou menos essa reação do pessoal aqui. Bom, comentem aí o que vocês acham, quem teve alguma experiência com a... Como foi a tua experiência com a maratona, ou o que te levou a não participar da maratona, de repente. Tem gente que prefere focar em atividades de pesquisa, de extensão, ou simplesmente trabalhar, ganhar seus money e pagar as contas, que eu particularmente não julgo. As pessoas têm prioridades, necessidades e preferências diferentes. Então, isso vai de cada um. Mas enfim, eu diria que a maratona de programação vale a pena, pelo menos se tu quer aprender algo além do que tu vê em sala de aula. Se tu quer aprender algo além do que tu veria direto no mercado de trabalho, que seria mais aplicação de frameworks e talvez desenvolvimento de interface ou qualquer outra coisa, do que tu ter que mergulhar mais a fundo em como as coisas são feitas por baixo. E eu diria que até mesmo se tu pretende seguir carreira acadêmica, que é o meu caso, vale a pena porque tu vai pegar uma parte da ciência da computação teórica que eu particularmente acho maravilhosa. Grafos, para mim, é uma das áreas mais interessantes, só para mencionar um exemplo. Processamento de strings também é interessante. Geometria, eu já mencionei no começo do vídeo. Bom, eu acho que estou me delongando demais, mas acontece. O vídeo foi assim meio atropelado, meio misturado. A taxa de frames também não tá o bicho, porque a iluminação aqui não é 10/10. Mas é isso, vou ficando por aqui. Dúvidas, comentários, sugestões, deixa aí embaixo. E tô esquecendo de mais alguma coisa? Se tu achar que vale a pena, deixa o famoso joinha, ok? Se inscreva no canal caso queira acompanhar mais vídeos sobre maratona de computação. Nossa senhora, me enrolei. Maratona de programação, ciência da computação e mais abobrinhas a ver com isso ou não. E agora sim, vou ficando por aqui. Valeus! Bati na mesa. Show! Agora sim, fui.